E eu queria que você abrisse a palavra de Deus em Romanos, no capítulo 10, verso de 13 a 17. Romanos, capítulo 10, versos de 13 a 17. Todos acharam? A palavra de Deus diz aqui: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, promessa maravilhosa de Deus, hein? Será salvo. Como, pois, invocarão aqueles que não creram? Ou como crerão naquilo que não, de quem não ouviram? Ou como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não tiverem aqueles que forem enviados? Uma sequência lógica aí de Paulo, falando da necessidade de pessoas que proclamem a palavra de Deus, para que elas ouçam, para que elas creiam, para que clamem e sejam, consequentemente, salvos. Por isso é que está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E eu quero focar nesse último versículo: de sorte que a fé é pelo... Mas ouvir o quê? Ouvir pela palavra de Deus. Ouvir pela palavra de Deus. Pai amado, fala pela tua palavra e gera fé nos nossos corações. Fé acima de tudo que já experimentamos, ó Pai. Nós cremos que assim está sendo e assim será, no nome de Jesus. Amém. Sabe, irmãos, nós vivemos um tempo muito complexo, século 21. Não é fácil. A informação, pessoas que tinham informações erradas na mente, que tinham noções diferentes sobre a fé, sempre existiram, porém, não tinham acesso à comunicação que nós temos hoje. E nós ouvimos todo tipo de mensagens sobre fé. Muitas pessoas, elas têm opiniões, mas nós vimos aqui que a fé é pelo ouvir a palavra de Deus. Hoje nós vivemos um tempo que, por exemplo, muitas pessoas gostam de repetir palavras de positivismo. Por quê? Sendo positivo e repetindo muitas vezes, segundo eles, o universo vai conspirar a favor. Quantos já ouviram isso? O universo... Então, até mesmo tem gente que faz isso com a palavra. Tudo posso naquele que me fortalece. Pai, tudo posso, tudo posso, tudo posso, tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso, achando que é assim que vai ser. Positivismo não muda nada. O universo, ele não é uma coisa viva. O criador do universo, sim, é uma pessoa. Mas o universo não. Não adianta fazer isso. É a mesma coisa imaginar que o ator Cauã Raymond, se ficar no espelho olhando e falando: nossa, sou bonito, sou bonito, sou bonito, ele vai deixar de ser feio. Não vai. Sabe? Não vai. Né? Quem é bonito já nasce bonito, que nem o Fábio, o Anderson. E a modéstia me impede de falar mais quem. Mas não adianta, não vai ser. Positivismo não chega a nada. Ou então, por uma questão de programação neurolinguística, preparar o cérebro para ter ideias boas. Com certeza, isso vai deixar o seu cérebro mais confiante, mais ativo, melhor, porque ele vai trabalhar a parte de raciocínio, vai trabalhar a parte do comportamento com a neurociência. Isso daí é uma coisa que até
Eu uso no consultório, por exemplo, pessoas que têm o hábito de procrastinar, deixar sempre para depois. É algo tratado pelo método cognitivo comportamental com a neurociência. A gente usa uma estratégia, a pessoa para de procrastinar, mas isso não tem nada a ver com fé. A pessoa passa a viver melhor porque deixou de procrastinar, parou de perder prazo, parou de constranger a família, que não consegue fazer as coisas porque fica esperando, mas não resolve. Tem também aqueles que acreditam que a fé vem por sacrifícios de autoflagelação. Todos nós já vimos isso aí, de pegar pessoas que se martirizam, pessoas na Filipinas que são crucificados pensando que vão ter uma espiritualidade ou vão desenvolver fé na Semana Santa, se deixam crucificar para ter a mesma experiência de Jesus, como se Jesus, não entenderam o que Jesus estava fazendo na cruz, que ele estava tomando sobre si, sim, a nossa natureza mais perversa, nos incluindo naquele momento. Ou então, porque existe uma possibilidade de uma resiliência maior, as pessoas fazem grandes caminhadas. Porque na caminhada ele vai pensando na vida dele, vai pensando em Deus, e debaixo de sol. São tentativas sinceras, porém ineficazes. E assim, só para entender que muitas pessoas têm sede de água pura, mas vão nas fontes contaminadas. Vão nos lugares que não se alcança isso. Sabe, buscar, hoje está muito em moda, sabe, você ter fé, essa questão até não tem nada a ver com o testemunho que a irmã deu, a nossa irmã querida, que está aqui na frente, que senta sempre no meu lado ali, que a pessoa falou de uma pessoa iluminada, a gente entendeu o contexto, mas tem pessoas que falam de iluminado, de bons fluidos, de energia, que isso daí que a fé é uma energia, é um caminho, não tem a ver com isso, sabe, meus irmãos? Porque a fé é muito clara. Se você quiser trabalhar na dimensão da fé, viver na dimensão da fé, fazer algo que está de conforme com o que alegra Deus, o que alegra Jesus, só tem um caminho. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Você também pode estar na igreja, precisa tomar cuidado. Muitas vezes a pessoa vem com uma coisa que não está na palavra. Tem que ser pela palavra de Deus. É por isso, meus irmãos, que a gente pode crer na palavra, porque a palavra também não costuma falhar. E vai nos dar também uma fé que não costuma falhar. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é a única verdade absoluta. Primeira coisa, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Segundo, a fé é uma verdade absoluta. Por isso, a palavra de Deus é uma verdade absoluta. Se você olhar em Jeremias, no capítulo 1, no verso de número 12, está escrito lá, se você consultar, você vai ver que está escrito, porque eu, diz o Senhor, eu vou estar vigiando para que a minha palavra se cumpra. Imagina isso. Um Deus todo-poderoso, criou os universos, tem o universo na palma das suas mãos e ele vela. Outra versão diz, eu velo pelo cumprimento da minha palavra. O que é velar? Velar é quando você está ali no velório, daí que vem a mesma raiz, velório, velar, e você fica olhando continuamente para ter aquela última presença com o corpo, que a pessoa não está mais lá.
O espírito não está mais lá, mas está o corpo, e você quer ter aquelas últimas horas para ficar velando. A ideia que Deus dá em Jeremias 1,12, Fabiano, é que ele fica velando, dia e noite, continuamente, cada pessoa que busca a sua palavra, uma promessa, uma palavra profética, se a pessoa colocou no coração aquilo, ele vai estar velando para que aquela promessa que está no coração do Fábio, da Maria, do José, da dona Neuza, todos, para que se cumpra. Não se esqueça que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele não tem tempo, não tem ontem, não tem hoje, não tem amanhã. Ele é sempre. Ele é continuamente um hoje. E ele faz isso, ele vela pelo cumprimento. Qualquer palavra que você receber, escrita, leve a sério. Se foi ouvida, leve a sério, guarde. Eu vou explicar por quê já já. Números. Por que a palavra você pode confiar? Números 23, 19 diz um texto muito conhecido de vocês, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Havendo ele dito, não o fará? Será que ele vai falar e não vai cumprir? Será que Deus vai se arrepender do que falou? Não. Se ele falou, e aqui ele falou, sabe quanto? 8.000 promessas. Qualquer uma dessas promessas, diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 1, tem em Jesus Cristo sim, e o amém por nós que esperamos. Por que tem em Jesus Cristo sim? Porque tudo que você pedir, fundamentado numa promessa, se você pedir no nome de Jesus, em nome de Jesus, ele é o fiador, ele é aquele que dá consistência, é aquele que registra em cartório a dívida, é aquele que te dá um cheque de promessa assinado, tem ali o nome Jesus Cristo, e aí você escreve o valor, a promessa. Em Jesus está ali firmado, tenho sim, vai se cumprir essa promessa. Vai se cumprir. Não tem como falhar. Não tem como falhar. Deus leva a sério o cumprimento da sua palavra. E, ainda falando, um último versículo, essa palavra tem em Jesus o sim e o amém. Ele endossa a promessa. Quando ele assina, ele endossa a promessa falando, tem fundo. Vai receber. Exerça a fé. Mas ela está registrada, a palavra de Deus, nos cartórios celestiais. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada nos céus. Salmo 119, 89. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada. Aonde? Nos céus, no cartório celestial. Não é nada feito por mãos humanas. Está firmada porque Deus leva a sério, muito a sério, a sua palavra. Então, com todas essas circunstâncias, você tem que exercer fé. Primeiro porque a fé vem pelo ouvir a palavra, pelas promessas de Deus. A palavra de Deus, ela é a verdade absoluta. E aí, sabendo disso, tem uma atitude que todos precisam tomar. Uma atitude. Quando eu vim para a comunidade, em 1988, 89, a gente batia bastante nessa tecla. Ou melhor, os pastores batiam e eu ouvia e aquilo alegrava o meu coração. A gente dizia que, uma vez que você está com uma promessa de Deus, você ouviu, aquilo saiu do teu intelecto, entrou no teu coração, você sabe que Deus leva a sério, sabe o que você precisa fazer?
tomar posse da promessa. Terceira questão, diga assim, tomar posse. Sabe o que é tomar posse? Tomar posse é você pegar e receber uma promessa de Deus, você vai lá, olha na Bíblia, coloca isso aqui, eu posso falar que foi o pastor Carlos Alberto que me ensinou pessoalmente. Ele falava, Jorge, põe o dedo aqui em cima do versículo e diga, esse versículo é meu, é para mim, tomei posse. E aí, sabe o que eu fazia? Eu gastava uma tonelada de post-its, escrevia o versículo, colocava a referência, colocava na geladeira. Você precisa, sabe por que você coloca na geladeira? Porque é o lugar que você mais visita. Colocava na geladeira, colocava no espelho do banheiro, colocava em todo lugar. Onde eu ia, eu via aquela palavra, eu falo, Senhor, toda hora eu falava, essa palavra é minha, Senhor. Tomei posse, estou aguardando. O tempo é teu. A hora de acontecer é com você, Pai. Mas eu tomo posse. Eu creio que essa palavra verdadeira, ela é minha. No nome de Jesus. E aí as coisas iam acontecendo. Para toda situação da vida, meu irmão e minha irmã, para toda situação da vida, existe uma promessa de Deus. Às vezes, você e eu não sabemos. Daí a importância de você estar em grupos menores, ter irmãos aqui da igreja com os quais você vê e tem comunhão, falar com um líder que tem ascensão sobre a sua vida, com todo respeito, e compartilhar. Meu irmão, eu estou passando por uma situação assim, queria que você orasse comigo para que Deus enviasse uma promessa de Deus. E aí, esse irmão vai orar, quando ele tiver, ele vai passar. Enfim, irmãos, em tudo que fazemos, a gente precisa ter fé. Porque tudo que a gente não faz por fé, a palavra diz que é pecado. Se você vier aqui na igreja e não vier por fé de ser abençoado, por fé de ouvir uma palavra, pela fé de que algo vai acontecer, sabe? Pela fé que os testemunhos vão te inundar o coração e a sua alma. E para encerrar em pequenas coisas da vida, eu fiz o meu terceiro livro, chamado Sequestrados na Alma, e esse livro, aprendi também com o pastor Carlos Alberto a consagrar tudo que a gente faz na vida. E nós consagramos, esse livro, ele fala a respeito de um sequestro que eu tive, é tipo uma aventura ali, que vai acontecer no próximo capítulo, só que no próximo capítulo eu converso sobre pessoas que estão livres no corpo, mas encarcerado mental, sequestrado na alma por uma ofensa, e quem não passa em ofensa. E mais de 800 pessoas leram esse livro no consultório. E uma dessas pessoas passou lá e era uma pessoa depressiva, isso aqui o ano retrasado, eu estou encerrando. No ano retrasado, ela passou no final do ano. E ela tinha uma depressão que ninguém melhorava. E ela me procurou por causa da medicina alternativa, homeopatia, ortomolecular, coisa assim. Tratei, passou 2 meses, não foi satisfatório, eu falei, dá para você me fazer um favor? Ela, qual, pastor? Dá para você ler esse livro aqui? E eu presenteei ela com um livro. Ela é professora, ela falou, não, adoro ler, tudo, obrigado. E daí você vai me contar. Ela foi em casa, leu o livro, passaram 2 meses, ela voltou e deu uma medicação. Ela chegou 2 meses depois e falou, e aí, como é que foi a leitura? Não, olha, adorei o livro, mas aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Quando nós consagramos, eu consagrei o livro no sentido de que, algo que eu aprendi com o pastor Craig Hill também, que quando a pessoa lesse, o Espírito Santo revelasse, por meio da leitura, o problema de onde vinha dela, porque tem várias ofensas que eu trato e como foi resolvida. Todos os casos mais top do meu consultório. E aí, ela falou, teve um caso que eu li que eu fiquei pensando muito nele. Geralmente a pessoa é uma sala de espelhos e ela vai se identificar.
Eu me identifiquei muito com aquilo lá, sei. E aí passou. Só que logo depois, um tempo depois, eu estava à tarde parado em casa e uma imagem veio na minha mente. Ela tem 60 anos. Tinha no ano retrasado. Ela falou, eu me vi quando eu tinha 4 anos, o vestidinho que eu estava, o cabelinho que eu estava, a casa, o cheiro da casa e uma cena constrangedora. Falei, o que você viu? Eu vi o meu tio, que era cunhado da minha mãe, ter um affair com ela. E eu me senti muito ofendida. Se ela rejeitou meu pai, ela vai rejeitar a mim também. Só que aí a ofensa foi tão grande que ela apagou. Apagou. Ficou no inconsciente. 60 anos depois, ela está vivendo uma situação que a mãe tem 80, mora com ela, ela é a cuidadora da mãe. A mãe não pode se movimentar. Ela sempre viveu a vida toda as picuinhas com a mãe, mas não sabia por quê. Não sabia por quê. E aí, ela, vivendo desse jeito, todo mundo, sendo cristão ou não, sabe que você não pode ter raiva da mãe, não é verdade? Isso é um princípio que está internalizado em nós. Ela sabia que não podia ter raiva da mãe, mas ela tinha raiva, não sabia, porque isso gerava culpa e isso gerava depressão. Entenderam? Ela seguiu o protocolo do livro, trabalhou com essa culpa, rasgou a dívida, e sabe qual foi o resultado? Eu perdi a paciente, que ela curou no nome de Jesus. Um dia, o ano passado, ela... Vamos louvar o Senhor. Vamos louvar o Senhor. Um dia, no ano passado, ela veio, até gelei a hora que eu ouvi, eu falei, meu Deus. Aí ela percebeu que eu estava assim, apreensivo, ela, calma, doutor, só vim para dar um upgrade na saúde, não tem nada, não, eu estou bem. Mas, graças a Deus. Meus irmãos, sabe qual é o desafio que eu tenho para vocês? Que vocês creiam que se vocês se aproximarem de Deus, Ele é fiel e Ele vai presentear você. Que vocês creiam que sem fé é impossível agradar a Deus. Que a fé vem pelo ouvir. Que a palavra é verdadeira e fiel. É verdadeira e fiel. Eu quero que vocês sejam visitados pelo Espírito Santo, porque todos nós, quando temos uma experiência com Jesus, a gente recebe a fé salvadora. E dá para ser um bom cristão, mas eu quero que vocês tenham mais, eu quero que vocês tenham o dom da fé, para fazer coisas que saem do natural. Lá em 1 Coríntios 12, no verso 31, último versículo do capítulo 12, ele diz que é só você pedir. É um dos dons, é o dom de fé. Peça que Ele vai dar para você de presente. Você que quer dar um upgrade na sua fé e levar a sério a palavra de Deus e viver em função da fé, queria que você ficasse em pé comigo, que eu vou orar por você nessa manhã. Quero que você levante a sua mão e vá dizendo, sim, ó Pai, eu quero viver de fé, Pai. Quero ter mais palavras que eu possa confessar. Pai amado, no nome de Jesus, Senhor, aqui estamos nós, sedentos, Senhor, sedentos da Tua presença, mais do que os dons queremos a Ti, Senhor. O calor do Teu amor, da Tua paz, da Tua bondade habitando dentro de nós, ó Pai. Espírito Santo, abre o caminho para o dom da fé em nossos corações. Como todos os dons, Espírito Santo, te pedimos que não seja algo de uso próprio, mas para abençoar outras vidas, ó Pai. Mais do que a nós, Senhor,
Nós ouvimos hoje o pastor Fábio falando, mais abençoado é dar do que receber. Nós queremos dar, Senhor, premiar as pessoas com milagres, porque os milagres só acontecem, são provocados por aqueles que ousam crer nas promessas de Deus, que move a mão daquele que move o mundo e transforma todas as coisas pelo poder da sua palavra. Traz à existência o que não existe. Ah, Deus maravilhoso, traz os mortos às vidas. Eu te peço, Senhor, que os meus irmãos saiam daqui hoje fortalecidos, cheios de fé, cheios de bondade, cheios de amor. Livra-os dos preconceitos do século 21. Livra-os dos preconceitos de raça, de cor, de religião. Livra-os dos preconceitos das minorias, Senhor. No nome de Jesus, que eles sejam banhados por uma unção de amor. E doem suas vidas para que essas vidas sejam abençoadas, ó Pai. No nome de Jesus, ó Pai. Eu te peço que o Senhor levante o seu rosto sobre eles e tenha misericórdia. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre cada um deles, sobre nós, ó Pai, e nos traga paz. No nome de Jesus, o Senhor os abençoe e os guarde. No nome de Jesus, que eles sejam benditos em todos os lugares, na sua casa, nas ruas, no trabalho. Que tudo quanto suas mãos tocarem prospere. Que haja abundância na sua casa para compartilhar com outros. Que as portas da provisão sejam abertas, Senhor. Que o Senhor irá na frente, quebrará portas de ferro, cadeados de bronze. Senhor, estará mostrando um novo caminho ainda mais excelente. No nome de Jesus eu declaro que nenhuma arma forjada sobre os meus irmãos prosperará, Senhor. Se eles passarem pelas águas, elas não submergirão. Se passarem pelas chamas, ela não queimará, porque a tua palavra diz que é assim. O Senhor nos conhece pelo nosso nome, quando não eram substâncias informes ainda no ventre da nossa mãe. Independente da idade, Senhor, eu declaro, Senhor, que os jovens podem até cair de cansaço, mas independente da idade, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Receba renovo das suas forças nessa manhã, meu irmão. Receba renovo do Senhor, porque o teu destino é que você suba mais e mais na fé, com asas como águia, atingindo lugares que o homem comum não pode atingir, porque vocês são o povo mais feliz da terra. Aleluia! É assim que você é, meu irmão. Louve a Deus, você não é menos do que isso. Bendito é o teu nome, Senhor. Glorificado é o teu nome, meu Pai. A ti, Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor para sempre, meu Pai.